sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História, e te convido a dar uma olhada aqui no objeto de conhecimento da nossa aula. A aula de número 18 tem como objeto de conhecimento economia, produção, capital e trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais, formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo, novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual, desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho, e o detalhamento, os movimentos sociais, camponeses, canudos, cabanagem, contestado, ligas camponesas, movimentos pela reforma agrária, demarcação de terras indígenas, quilombolas e unidades de conservação ambiental e dos trabalhadores. Vamos então à nossa aula. Então, a gente já inicia aqui a nossa aula com uma pergunta: o que são movimentos sociais? Essa é uma pergunta importante, porque no decorrer da nossa aula, nós vamos refletir sobre alguns movimentos populares que lutaram por direito à terra, por dignidade, por melhores condições de vida. Mas, afinal de contas, o que são os movimentos sociais? Os movimentos sociais, eles são ações coletivas organizadas por grupos de pessoas que se mobilizam em torno de causas comuns, geralmente com o objetivo de promover mudanças políticas, sociais ou mudanças culturais. Esses movimentos, eles surgem como respostas a injustiças percebidas ou como formas de reivindicar direitos e melhores condições de vida, trabalho ou acesso a recursos. E ao longo da história do Brasil, ela foi marcada por diferentes movimentos que reivindicavam cada qual ali de acordo com as suas necessidades. E o primeiro movimento que nós vamos abordar na nossa aula vai ser a cabanagem. A cabanagem ela ocorreu entre 1835 e 1840. Ela é considerada uma das principais revoltas do período regencial, né? Aquele período que foi governado por regentes. Ela ocorreu na província do Grão-Pará, atual estado do Pará, Amazonas, Amapá, entre outros, e ela teve uma liderança heterogênea. Ela foi liderada por figuras como Félix Clemente Malcher, Eduardo Angelim e Francisco Vinagre. São figuras que representam diferentes categorias sociais da província do Grão-Pará. E ela também é conhecida pelo seu caráter popular, já que ela contou com a participação de grupos indígenas, negros e mestiços que viviam em uma situação de extrema pobreza na província. Então, essa revolta ela foi movida por insatisfações políticas. Por que políticas? Porque a província do Grão-Pará, ela tinha como líderes nomeados pessoas ligadas ao governo imperial, pessoas ligadas ao Rio de Janeiro, que muitas vezes eles não representavam e não lutavam pelas causas que estavam sendo necessitadas naquela região. Então, além disso, as lideranças locais, a elite local, ela se ressentia por conta dessa exclusão política, de certa forma, que havia naquela região. Também tinha causas sociais, já que a província passava por uma grave crise financeira, uma grande desigualdade social. E os cabanos, como eles eram conhecidos, e por que dessa forma? Né? Porque eram pessoas que viviam em cabanas, em casebres, em casas muito simples, de palafita, e por isso eles vão ser chamados de cabanos, em referência à estrutura das suas moradias. Então, além das causas políticas e sociais, há também a questão das causas econômicas, por conta dessa extrema desigualdade
social, né? Então havia esse problema com o governo imperial, já que eles se ressentiam, né? Os líderes do movimento, sobretudo, se ressentiam da falta de representatividade política, né? E o controle da região pelas elites lusas e luso-brasileiras. Então essa revolta ela vai ter início com a tomada de Belém. O detalhe importante para a gente situar aqui na geografia é que naquele período ter acesso à capital do Império era algo muito distante, muito difícil para quem morava na província do Grão-Pará. Então essa província ela se comunicava de maneira muito mais fácil com Portugal. Então, isso acabava ressentindo os moradores locais que se queixavam da falta de prioridade em relação a eles e os portugueses. Então, os cabanos, eles conseguiram controlar o governo provincial por um determinado tempo, mas eles enfrentaram uma repressão brutal do governo central. Então, o desenrolar do conflito, ele ocorreu quando, liderados por Félix Malcher, eles vão tomar a cidade de Belém, vão assassinar o presidente de província que havia sido enviado pelo governo imperial, e quem vai ficar na liderança desse governo revolucionário, né, revoltoso, vai ser Félix Malcher. No entanto, ele vai ser acusado de se aliar às forças imperialistas e ele vai acabar sendo morto pelos revoltosos, acusado de traição. O segundo governo vai ser montado por um dos irmãos Vinagre. No entanto, ele também vai ser acusado de trair a causa, lembrando que, por ser um movimento amplamente popular, que vai contar com personagens tanto da elite quanto de camadas mais populares, eles tinham algumas divergências, né? Então, finalmente, quem vai assumir esse terceiro governo revoltoso vai ser o terceiro líder, que ele vai assumir esse governo, e, a partir desse momento, ele vai tentar atuar de maneira mais incisiva, atendendo às causas dos cabanos, atendendo às reivindicações populares. No entanto, esse conflito ele foi marcado por uma violência e massacre, já que o governo imperial vai enviar tropas com militares, com soldados, e eles vão reprimir violentamente esse movimento. Alguns historiadores dão conta que cerca de 30 a 40 mil pessoas foram mortas durante esse conflito, ou seja, quase 20% da população local acabou sendo executada. E essa é considerada, né, como nós já mencionamos, uma das principais revoltas do período regencial. Aí a gente avança um pouquinho no tempo e nós já vamos aqui para o início do governo republicano, com duas revoltas que são conhecidas como revoltas messiânicas. Por que revoltas messiânicas? Porque elas foram lideradas por pessoas que tinham um forte apelo religioso. E esses líderes, eles eram considerados assim, enviados de Messias para guiar a população que os seguia a uma vida mais digna e justa. Nós estamos falando aqui da revolta dos Canudos e do Contestado. Vamos observar melhor essas duas revoltas. Então, a revolta dos Canudos, ela ocorreu entre 1896 e 1897, na região ali do sertão da Bahia. E ela tinha como líder Antônio Conselheiro, considerado ali um líder messiânico. Ele era um homem considerado ali um monge da região, que ele peregrinava pela região, pregando, né, falando questões religiosas. E ele prometia, ele sendo o enviado do Messias, como ele se dizia, ele prometia levar a população carente a uma situação melhor. Então, as causas da revolta dos Canudos foram a miséria e a exclusão social que a população do campo, a população sertaneja vivia. Então, havia também uma crítica à República e ao novo regime instalado. Uma das coisas que eles criticavam, né, uma das medidas
medidas republicanas criticadas era a questão da laicização do casamento, né? O casamento agora, ele para ser considerado efetivo, ele precisaria ser civil e não mais religioso. Então, essa também vai ter essa questão religiosa na revolta dos Canudos. E é justamente essa influência religiosa. Então, como aconteceu? Houve a formação do Arraial de Canudos na comunidade Belo Monte. Lembrando que naquele período ali do final do século XIX, ali no final da década de 70, o sertão passou por um período de uma seca muito intensa. E isso agravou a situação de miserabilidade da população. Então, uma população que estava sendo esquecida pelo governo republicano, ela vai seguir o líder Antônio Conselheiro e eles vão fundar uma comunidade numa região, umas terras improdutivas, a comunidade ali do Belo Monte. Então, essa comunidade, ela chegou a contar com cerca de mais de 20 mil pessoas que seguiram Antônio Conselheiro. E isso levou à rejeição, né, ao governo republicano, que é um dos motivos também dessa revolta. Por quê? Porque as pessoas se ressentiam da falta de assistência do governo para com aquela região, para com as necessidades da população. Então, foram expedidas 4 expedições militares com o objetivo de derrubar a comunidade dos Canudos. Mas qual o motivo? Por quê? Então, existem várias forças que eram contrárias à continuidade, à permanência daquele Arraial dos Canudos. Então, a igreja era uma delas, porque com as pregações de Antônio Conselheiro, a igreja estava perdendo muitos fiéis. As cidades, o Estado também não via com bons olhos, já que aquela comunidade ela não pagava impostos. E essa comunidade ela foi construída, erguida, de maneira muito comunitária. Então, eles desenvolveram ali algumas plantações, onde tudo era dividido coletivamente, e também a criação de animais. Então, à medida que essa comunidade ela crescia, ela não pagava impostos, ela acabava ameaçando a ordem republicana e também a autoridade de pessoas, de grandes latifundiários daquela região. Então, diante da contestação dessas forças que eram contrárias ao Arraial dos Canudos, o governo republicano ele vai reagir. Ele vai enviar, né, até conseguir, de fato, derrubar aquela comunidade, ele envia 4 expedições. E tem como consequência a destruição total de Canudos, com o massacre de milhares de civis. Aproximadamente 25 a 30 mil pessoas foram mortas. E isso levou a um grande impacto na imagem da República. O presidente vigente era o presidente Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da República no Brasil. E isso teve um forte impacto, porque foram muitas pessoas mortas. Homens, mulheres, crianças que tiveram as suas vidas ceifadas durante esse conflito. E essa história dos Canudos, ela foi registrada por Euclides da Cunha em sua obra Os Sertões, onde ela foi documentada. Alguns anos depois, vai haver a Guerra do Contestado, um conflito que ocorreu na região fronteiriça entre Paraná e Santa Catarina. Essa região, essa revolta, a gente vai chamá-la, conhecê-la, na verdade, como Contestado, porque ela ocorreu numa região que era contestada pelos estados de Paraná e Santa Catarina. Então, ela também tem um líder messiânico conhecido como José Maria, que ele era um curandeiro da região e ele foi amplamente seguido pela população. Quais são as causas da revolta aqui do Contestado? Tem a questão da terra, da expropriação da terra devido à construção de uma ferrovia. O que acontece para a gente contextualizar aqui essa revolta? O governo brasileiro concedeu a uma empresa
a Brazil Railway Company a construção de uma ferrovia. Essa ferrovia ela deveria ter cerca de 30 quilômetros que ligaria o Rio Grande do Sul a São Paulo. E para que essa ferrovia fosse construída, várias pessoas que moravam naquela região, elas foram expropriadas, elas foram expulsas de suas terras que eles moravam há muito tempo. Então, além disso, dessa desapropriação de terras dessas pessoas, a construção da empresa, ela acabou atraindo, ou melhor, a construção da ferrovia, ela acabou atraindo milhares de trabalhadores. E ao final da construção dessa ferrovia, isso vai ser somado nesses trabalhadores que chegaram juntamente com aqueles camponeses que haviam sido expulsos de suas terras. Então, nós vamos ter um grande contingente de pessoas sem acesso à terra e numa situação de extrema miserabilidade. Isso gerou um impacto socioeconômico muito grande, em decorrência também dessa modernização, que acabou retirando o trabalho de muitas dessas pessoas. Então, nós temos trabalhadores desempregados, essa disputa territorial entre Santa Catarina e o Paraná, e a questão da pobreza e da marginalização social a qual essas pessoas ficaram submetidas. E o desenrolar desse conflito, ele ocorreu por conta da resistência dos sertanejos em deixar aquela área. Então, essa guerra, ela foi contra o governo federal e ela teve batalhas e uma repressão violenta. Então, as pessoas seguindo o José Maria, eles fundaram também uma comunidade, o Quadrado Santo, ou o Quadro Santo, e essa comunidade ela vai atrair muitas pessoas para aquela região. E, por conta disso, de uma região que estava sendo contestada, esse conflito entre os dois estados, somado ao grande contingente de pessoas numa situação de miserabilidade, de vulnerabilidade, ao tentar criar essa comunidade, isso não vai ser bem visto pelos olhos da República. Então, vai gerar um grande conflito que vai ter como consequência a destruição das comunidades que foram criadas, uma repressão brutal pelo governo e milhares de mortos. Além disso, acabou ocorrendo também a redefinição de fronteiras entre o Paraná e Santa Catarina. Então, essas são as revoltas messiânicas que ocorreram no início do período republicano. E aí, a gente avançando um pouquinho mais no tempo, já em meados da década de 50 do século XX, nós vamos observar as ligas camponesas, que foram formadas por Francisco Julião, que era um advogado pernambucano. Ele vai criar essas ligas em 1955, onde elas vão surgir também no contexto de crescente desigualdade e insatisfação no campo brasileiro. Esse período no Brasil ele é marcado por um processo de modernização que não acompanhou a população rural. Então, o movimento ele buscava a reforma agrária e melhores condições de vida para os trabalhadores rurais. Rapidamente, essas ideias se espalharam por estados como Paraíba e Alagoas e estabeleceram alianças com setores urbanos e partidos de esquerda. Então, essa aproximação com as ideias de esquerda foram consideradas subversivas pelo governo militar. E aí, com o golpe de 1964, as ligas camponesas elas foram severamente reprimidas, resultando na prisão e no exílio de Julião, e na violência contra os seus membros. No entanto, apesar de toda essa repressão, é importante a gente destacar que o movimento ele deixou um legado significativo ao destacar as desigualdades rurais e influenciar os movimentos posteriores, como o MST. Então, as ligas elas acabaram pavimentando o caminho para que esses movimentos surgissem
posteriormente. E aqui a gente traz algumas imagens para vocês, né, de como aconteciam essas reuniões de camponeses que participavam das ligas no período ali entre 1955 e 1964. Aquele período em que o Brasil ele estava no período do pós-Segunda Guerra Mundial, vivia intensas mudanças econômicas e políticas. A industrialização, ela avançava bastante, mas no campo ele ainda era dominado por uma estrutura agrária, arcaica e concentrada nas mãos de grandes latifundiários. Então, os trabalhadores rurais, em sua maioria, eles viviam sob condições de trabalho exploratórias, sem direitos garantidos e em extrema pobreza. Então, foi nesse contexto de opressão, de desigualdade, que surgem as ligas camponesas, né? Aquele movimento que começou a se organizar inicialmente em Pernambuco, em 1955, na cidade de Engenho, Galileia, liderado por Francisco Julião, que é o advogado que defendia a causa dos trabalhadores rurais, e ele fundou, portanto, a primeira Liga Camponesa oficialmente reconhecida. Então, essas são as lutas, né, os movimentos sociais que nós observamos aqui, desde o período regencial, os primórdios da República, até ali no pós-Segunda Guerra. E a gente vai falar agora, tratar de movimentos de demarcação de terras de indígenas e quilombolas, né? Afinal de contas, além dos movimentos camponeses, há também a luta por demarcação de terras indígenas e quilombolas. Então, existe uma luta que já é iniciada ali, né, que vai ser consolidada, sobretudo com a anuência da Constituição Brasileira de 1988. Os povos indígenas, eles têm lutado pela preservação de seus territórios ancestrais, enquanto as comunidades quilombolas, que são comunidades onde vivem remanescentes de escravizados, né, descendentes de escravizados, e eles reivindicam o reconhecimento de suas terras, muitas vezes ameaçadas pelo agronegócio e pelos grandes empreendimentos. Então, o que seria a demarcação de terras? Seria determinar que as terras onde vivem, onde estão assentadas essas comunidades, elas passem, de fato, a ser de posse de seus habitantes, um direito reconhecido na Constituição de 1988. E essa é uma das lutas, é uma luta bastante atual, né, que tem sido bastante veiculada nas grandes mídias. Então, passamos por todo um processo de movimentos sociais, e nós não podemos esquecer também do movimento dos trabalhadores urbanos, né? Esse movimento que ele vai ser visto no Brasil, essas primeiras greves e sindicatos no início do século XX. No começo do século XX, com a industrialização, os trabalhadores eles passaram a se organizar em sindicatos e realizar greves por melhores salários, jornadas de trabalho mais curtas e melhores condições de trabalho. As greves gerais de 1917, por exemplo, marcaram o início das lutas operárias no Brasil. Então, essas greves no início do século XX, elas refletem o impacto direto da industrialização no Brasil, especialmente nas grandes cidades. Isso frente à exploração e às péssimas condições de trabalho, onde os trabalhadores eles começaram a se organizar de forma mais estruturada. E a greve geral de 1917, ela foi influenciada por ideias anarquistas, por ideias socialistas, e ela foi um marco na história dos movimentos operários, revelando a força da mobilização coletiva, mesmo em um contexto, né, de repressão e ausência de direitos trabalhistas. Durante a Era Vargas, aquele período de 1930 a 1945, né, o primeiro período ali do governo Vargas, que foi constituído a partir da Revolução de 1930, nós observamos que durante esse governo houve avanços nas legislações trabalhistas, como a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1943. No entanto, nesse período, os sindicatos eles passaram a ser controlados pelo Estado, restringindo a liberdade dos trabalhadores.
Por isso, o governo Vargas ele representou um paradoxo para o movimento sindical, já que, por um lado, ele promoveu importantes avanços, como a criação da CLT e o reconhecimento de alguns direitos trabalhistas, por outro, no entanto, ele institucionalizou os sindicatos sob forte controle estatal, através do atrelamento ao Ministério do Trabalho. Então, esse modelo corporativista ele acabou limitando a autonomia dos trabalhadores, tornando os sindicatos instrumentos mais de mediação do Estado do que para a luta mesmo, de fato, dos direitos dos trabalhadores. Já durante o período ditatorial, houve movimentos operários, ali naquele período de 1964 e 85, no entanto, de forma bastante contida. Durante a ditadura militar, os movimentos sindicais eles foram duramente reprimidos. No entanto, a partir da década de 70, greves massivas em São Paulo, especialmente no ABC Paulista, mobilizaram operários contra o regime e reivindicaram melhorias salariais, contribuindo para a redemocratização do país. Então, mesmo sob a repressão da ditadura militar, o movimento operário ele ressurgiu com força nos anos 70, principalmente nas regiões industrializadas do Sudeste. As greves do ABC Paulista, que foram lideradas por metalúrgicos, que desafiavam tanto os patrões quanto o regime autoritário e se tornaram um símbolo de resistência. Essa mobilização ela contribuiu diretamente para a construção de uma oposição ao regime ditatorial e também para o fortalecimento da sociedade civil na luta por redemocratização. E durante esses movimentos, que vão surgir aí nomes como o de Luiz Inácio Lula da Silva, sendo um dos líderes sindicais. No movimento sindical pós-ditadura, com a redemocratização, os sindicatos eles recuperaram força, desempenhando um papel central nas lutas trabalhistas durante os anos de 1980 e 1990, com a criação da Central Única dos Trabalhadores, que foi um marco importante nesse processo. Então, a redemocratização ela possibilitou a reestruturação do movimento sindical brasileiro, a criação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, em 1983, também marca uma nova etapa desse processo, com maior independência frente ao Estado e ênfase na organização de base. Então, nos anos seguintes, os sindicatos eles se tornaram importantes atores políticos, não apenas na defesa dos direitos trabalhistas, mas também na articulação de políticas públicas e na formação de lideranças que atuaram na política institucional. Então, a gente observa, passando nessa linha do tempo, desde a cabanagem que ocorreu lá em 1835 a 1840, e com as outras revoltas, Canudos, Contestado, a formação das ligas camponesas e os movimentos urbanos, os movimentos dos operários, como em que, independente do período histórico, as mobilizações coletivas elas são fundamentais para a reivindicação, pela luta de melhores condições de vida, pelo acesso à terra, sobretudo no campo, que, como nós vimos, uma das principais causas desses movimentos que ocorreram no campo foram em decorrência dos grandes latifúndios, dessa expropriação de terras que acaba marginalizando grande parte da população. E isso vai gerar a formação das ligas camponesas, mas não só no campo. Então, percebam que não existe aqui um recorte temporal e nem um recorte geográfico definido para que essas mobilizações elas ocorram. Basta que haja essa grande mobilização, essa junção de pessoas lutando por um direito em comum, lutando por uma causa em comum, em busca de que suas reivindicações elas sejam atendidas, certo? Então, nós finalizamos assim a nossa aula sobre os movimentos sociais.